Boa noite. No Jornal da Câmara de hoje, você vai conhecer a sugestão de Aristeu Dalalana para a área da saúde. Esse é um apelo que a gente está fazendo para que os médicos deixem esse receituário com o nome, né, para não haver erro nenhum de receita sair para outra pessoa, no nome daquela pessoa, caso, porque tem o controle, né? Sabe quando que pegou uma receita, dali 2 meses tem que pegar de novo. Abril Azul. Vereadores falam de leis para a conscientização do autismo. Que é de realizar um censo aqui na nossa cidade, para que a gente possa ter um número oficial de pessoas com espectro autista, né? Porque é muito difícil você estabelecer políticas públicas sem saber para quantas pessoas são essas políticas públicas. Plínio Mena Barreto, mais conhecido como Tio Mena, é homenageado durante o grande expediente. Me senti realizado. Me senti realizado. O Jornal da Câmara já está no ar. O vereador Aristeu Dalalana encaminhou uma indicação à Secretaria da Saúde. A sugestão é que os médicos da rede municipal, antes de saírem de férias, deixem prescritos os receituários para mais de um mês. A ideia é atender pacientes que fazem uso de medicação contínua e controlada. Isso é um pedido que a população tem feito para a gente que trabalha muito em cima das UBS de saúde, principalmente lá do bairro Nonuai, bairro Operária, né, lá no Boqueirão, que as pessoas têm acesso, né, porque a nossa casa, o nosso estabelecimento é muito perto dessas UBS de saúde, e as pessoas, muitas vezes, aquelas que recebem os remédios controlados, que tem que pegar todo mês, que já é coisas assim de 5, 6, 20 anos, né, que as pessoas usam o mesmo remédio e não tem a receita, né, porque a receita tem que acabar ficando na farmácia, né. E muitas vezes essas pessoas, os médicos saem e fica aquela meia dúzia, principalmente os idosos, né, ficam ali sem a receita do remédio, né, ou para qualquer pessoa de qualquer idade. Então esse é um apelo que a gente está fazendo para que os médicos deixem esse receituário com o nome, né, para não haver erro nenhum de receita sair para outra pessoa, no nome daquela pessoa, caso, porque tem o controle, né? Sabe quando que pegou uma receita, dali 2 meses tem que pegar de novo. Então essa que é a nossa preocupação, que é para que as pessoas não fiquem sem os remédios. Um grande nome da cultura local foi homenageado nesta semana na Câmara de Vereadores. Plínio Mena Barreto, mais conhecido como Tio Mena, recebeu um certificado de honra ao mérito durante o grande expediente de Fernando Rigon. O idealizador do Encontro Internacional de Bandoneon, que deu ao município o título de capital estadual da modalidade, se emocionou com a homenagem do vereador. Tio Mena conquistou popularidade após muitas participações em eventos e concursos culturais. Olha, a gente trabalha, já fazem 15 anos, vai fazer 16 agora, que eu estou nessa luta, né? Fazendo o encontro de bandoneon. Mas eu me sinto feliz, realizado com os programas que têm saído e graças à prefeitura que me ajuda, né? Senão eu não tinha condições de fazer, porque ir no comércio pedir dinheiro para fazer encontro, não vai. Hoje não sai mais. Ele também agradeceu o reconhecimento prestado por Fernando Rigon. Me senti realizado. Me senti realizado. Muito boa. Boa homenagem mesmo, muito boa. E o autor da homenagem falou da importância de valorizar pessoas como Plínio. Primeiro, né, dizer que nós estamos hoje tão difícil, né? Nós temos bons exemplos, né? Pessoas que têm uma história limpa, né? E aí agora há poucos dias nós estávamos conversando com o seu Hilton Araldi, ele veio nos convidar para participar do Bandoneon, né, do Festival do Bandoneon. E aí, então, assim, como forma de reconhecer esse trabalho maravilhoso, resolvemos, então, fazer hoje essa homenagem no Grande Expediente ao seu Mena Barreto, seu Tio Mena, como é conhecido, 94 anos, né? E eu ainda dizia, né, que meio-dia eu estava pensando em me aposentar, achando que eu estou já cansado, com 55 anos. E ele na plenitude, aí, trabalhando, né, fazendo o que gosta com essa galhardia, que é o bandoneon. Então isso nos traz assim mais vontade, né, de nos inspirarmos em bom exemplo como é o Tio Mena e também continuar fazendo o nosso trabalho, que é a vida pública.
Também durante seu grande expediente, o presidente do Legislativo utilizou a tribuna para falar de outros assuntos. Um deles foi o trânsito do bairro São Cristóvão. Nós fizemos nosso grande expediente no dia 26 de abril do ano passado e detalhamos toda a presidente Vargas, questão do retorno, questão das sinaleiras, questão que na época já era a nossa preocupação com o shopping, né? O shopping foi inaugurado dia 8 de novembro, né? 6 meses se passaram e nós continuamos com problemas sérios, né? E disse, né, independente de cobrar o executivo, mas nós temos que dar uma resposta, dar um retorno às pessoas que nos elegeram. Nós moramos lá há muitos anos, nós andamos na rua, as pessoas nos cobram, porque nós chegamos a um ponto do que o comércio está insatisfeito, a população está insatisfeita, quem usa o entorno está insatisfeito. Então, quando todo mundo está insatisfeito, nós temos que buscar solução. E o executivo, as secretarias têm que sentar com a comunidade e viabilizar algumas coisas. Falei e reafirmo de que são obras muitas vezes com custo zero, é só a questão de readequar o fluxo. Para finalizar, o orador ainda lembrou a importância da conscientização sobre o autismo. Neste mês, conhecido como Abril Azul, várias ações foram realizadas para chamar a atenção da comunidade sobre o tema. Por isso, Rigon salientou a importância do trabalho da Associação dos Amigos da Criança Autista aqui de Passo Fundo. Nós já viemos com um trabalho desde o início do nosso mandato, envolvido através da ex-deputada, deputada à época, Ieda Crucius, que já tinha destinado verba para a construção da escola Olga Caetano Dias. E hoje tivemos essa oportunidade de fazer essa homenagem à ALMA, né, a Associação dos pais, né, dos amigos dos autistas, né, que é a organização que dá sustentação à escola Olga Caetano Dias. E nos preocupa, né, o número de pessoas. Agora estava uma festa, poucos dias, numa comunidade aí do Passo Fundo, e uma mãe, né, uma avó, inclusive, nos procurando, dizendo que o seu neto, né, tem autismo, né, e vários benefícios a gente já orientou as pessoas a procurar. Então, a gente vê um número crescente. E a construção dessa escola, que a gente também está empenhado, né, que a gente faz essa tentativa de buscar verba, é o que vai dar mais tranquilidade, ter um lugar para fisioterapia, para outras ações na escola Olga Caetano Dias. Então é importante dizer que tem hoje uma associação com essa força que tem a ALMA para que dê sustentação à escola e principalmente, né, aos pais, que é um momento muito difícil quando descobre que o filho tem autismo. Agora nós vamos para o intervalo e retornamos em seguida com mais informações do Parlamento Municipal. Reveja no arquivo de notícias os fatos que marcaram a última semana. O que foi destaque nas sessões plenárias da Câmara de Vereadores. A opinião dos parlamentares da 17ª Legislatura sobre os temas do momento. Os projetos de lei em análise e votação. O trabalho e visita das comissões permanentes e especiais. A cobertura da TV Câmara nos principais eventos de Passo Fundo. E ainda, as ações do Poder Executivo e da nossa comunidade. Assista ao arquivo de notícias aos sábados e domingos, sempre às 8 horas da noite. Os estudantes interessados em participar do processo seletivo para a contratação de estagiários da Prefeitura
Podem consultar o edital que está disponível no site do CIE. O endereço é o www.ciers.org.br. O prazo para se inscrever encerra no dia 19 de maio. E as áreas de atuação contemplam psicologia, veterinária, técnico de enfermagem e magistério. A Bolsa Auxílio varia entre R$ 400 e R$ 600 e a classificação final será conhecida em junho. E neste mês, não foi só o presidente da Câmara de Vereadores que lembrou a causa do autismo. Ronaldo Rosa e Márcio Patucci possuem legislações específicas sobre o tema. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o autismo atinge cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Só no Brasil, estima-se que sejam mais de 2 milhões de casos. Pensando nestes números, o vereador Ronaldo Rosa é autor de uma lei para contabilizar essa população aqui no município. Buscamos essa legislação na capital, em Porto Alegre, é uma bandeira do partido que eu integro, que é a Solidariedade, que trabalha muito nessa questão do autismo. E nós trouxemos então essa ideia para Passo Fundo, que é de realizar um censo aqui na nossa cidade, para que a gente possa ter um número oficial de pessoas com espectro autista, né? Porque é muito difícil você estabelecer políticas públicas sem saber para quantas pessoas são essas políticas públicas, e o município não tem nenhuma contagem nesse sentido, nenhuma contagem oficial. Então, a lei que foi aprovada aqui pela Câmara de Vereadores já está em vigor. Cabe ao Executivo colocar em prática através da Secretaria de Saúde, que tem o apoio também, que pode ter o apoio também da Secretaria de Assistência Social, para que a gente realize um censo. Primeiro, vamos descobrir quantas pessoas nós temos com essa necessidade na nossa cidade. Depois de se fazer esse levantamento, nós vamos ter mais tranquilidade para encaminhar recursos, projetos e políticas públicas para atender a essas pessoas. E o pedetista Márcio Patucci é autor de 2 legislações já aprovadas sobre o assunto. Além disso, agora ele está sugerindo ao Executivo a confecção da carteirinha de identificação do autista. Nós fomos autores de uma lei que prevê toda a comemoração no mês de abril, né, dessa semana de conscientização ao espectro autista. O colega vereador Ronaldo Rosa tem uma lei que também que disciplina, né, algumas ações envolvendo toda a causa autista, e nós pedimos então que o poder público municipal possa interagir com a ALMA, que é a Associação dos Amigos dos Autistas, para que essa carteirinha, né, possa identificar, possa reconhecer aquelas pessoas que possuem espectro autista, porque veja bem, nós temos uma outra lei também de minha autoria que prevê nos locais públicos, bancos, supermercados, farmácias, o pagamento, o acesso preferencial, né, a essas pessoas. Então, é uma forma de a gente valorizar também o trabalho que são feitos por pais, professores e também toda essa ação que o poder público acaba reconhecendo, né, como uma ação absolutamente importante, né, aos portadores do espectro autista. O autismo pode ser compreendido como uma junção de condições, como atraso no desenvolvimento do comportamento social ou dificuldades de comunicação. A secretária da Associação de Passo Fundo fala sobre os principais sintomas. Aqui tem algumas formas, né? Tem uma irritabilidade ou um riso também, às vezes não é só o choro, a irritabilidade, é um riso muito constante, sem motivo. O sono, muitas crianças têm transtorno do sono, quase não dormem, uma agitação, comportamentos repetitivos, atraso na fala, ou às vezes uma fala muito descontextualizada, a gente chama de ecolalia, né? Fica repetindo uma palavra fora do contexto, brincar de uma forma não convencional, né? Por exemplo, aqui tem a imagem do carrinho, não pegar o carrinho e brincar daquela forma fantasiosa, mas pegar o carrinho e se interter com uma parte só do objeto, rodar uma rodinha. Gostam muito, às vezes, de girar, de rodar algo. Estereotipias como o giro das mãos ou ficar passando a mão muito perto do rosto. O fato de chamar, não atender, pouco contato visual. São sintomas que a gente pode observar. O que a gente não pode é rotular, que autista tem que fazer isso. Não necessariamente. Né? A autista que tenha 2, 3 comportamentos desses, crianças, né, que tenham 2, 3 comportamentos desses, a gente já pode desconfiar e procurar uma ajuda, né, uma informação.
Lisandra também reforça a importância do respeito, que não deve acontecer apenas no mês de abril. Tem toda eu acho que toda uma proposta que a escola deve fazer com informação, porque no momento que tu tem a informação que os colegas daquele TEA que estão naquela sala entendam o que é o transtorno do espectro autista, por que de certos comportamentos, como melhor conversar com ele, melhor lidar com ele, a informação acaba diminuindo o preconceito e com isso se traz respeito, né? É o que a gente espera, respeito a qualquer um, todos são diferentes. E eles, de uma maneira mais ingênua, como o Neto citou, eles são um alvo muito fácil, então a escola é responsável por identificar que isso aconteça e responsável por fazer políticas afirmativas que levem informação. E essa informação não precisa ser concentrada apenas naquele grupo de sala de aula que tem aquele TEA, que se espalhe numa reunião de pais, que conversem com os pais dos alunos, para que se quebre esse preconceito, que se dê informação e com isso se traga respeito, né? E antes de encerrarmos esta edição, você fica por dentro do que vai ao ar logo mais aqui no canal 16. Ana Paula Koenemann recebe o médico Wilson Vieira Marques para esclarecer os principais mitos sobre as vacinas. Nós estamos preocupados e hoje nós estamos também lutando contra os fake news, né, que dizem. Né? O que acontecia com o Brasil? Livre da doença sarampo, graças a esquemas vacinais obrigatórios do sistema público e do sistema privado. Não tínhamos mais sarampo. Aí o que ocorre? Esses jovens, os pais jovens, os casais jovens, não tiveram essas doenças, não viveram como nós mais idosos e os nossos pais e os avós viveram perder filhos por causa de uma pneumonia, por causa do sarampo, ou encefalites por causa de sequelas da encefalite por doenças neurológicas por causa do sarampo, ou surdez, distúrbios da fala, distúrbios neurológicos por causa da doença do sarampo. Então os nossos pais, os avós, conhecem isso, então eles vacinaram os filhos. Esses filhos jovens que hoje são pais de 20 e poucos anos, que eles como não viram essas doenças, e aí vão atrás de informações erráticas, né? Informações incorretas, que pegam daqui a pouco um trabalho X ou Y lá, não sabe nem se a veracidade do trabalho e acredito que vacinas é uma coisa que atrapalha, pode ter complicações, vacinas podem prejudicar o organismo. Então, muitos desses pais jovens aderem a movimentos mundiais de não vacinação. E o Jornal da Câmara desta sexta-feira está chegando ao fim. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.